Inversão de funções. O que é inverter uma função? Certo? Então, dentro de uma indústria, o que é inverter? Uma indústria pega, por exemplo, nós pegamos aí a indústria G. Ela pegava a matéria-prima, duplicava e subtraía 1. Né? Primeira coisa, duplicar. E depois, subtraía 1. O que ela fazia primeiro? Duplicava. O que significa multiplicar por 2. O que ela fazia em seguida? Subtraía. Então, a inversa, você vai fazer tudo inverso. O que faz primeiro, você vai fazer por último. E você vai operar você vai fazer a operação inversa. Se está multiplicando, você vai dividir. Certo? Então, por exemplo, naquela G de X, né, nós tínhamos assim, G de X. Primeiro duplica e depois subtrai 1. Então, o que seria a inversa? G menos 1 de X. Né? Primeiro duplica, depois subtrai 1. Então, a inversa é primeiro o quê? Qual é o inverso de subtrair? Porque é a última operação que você fez. O que é o inverso de subtrair? É somar. Então, pega, soma. E depois? Depois, na G de X, a primeira coisa era multiplicar por 2, então a última coisa é dividir por 2. Pronto. Divide por 2. Certo? Aí você fala, putz, isso daqui tá difícil, né? Eu não vou conseguir entender desse jeito. Então, faça o seguinte, né? Primeiro, deixa eu apagar aqui. Pagando. Tá, então você fala assim, eu não entendi esse negócio. A primeira coisa faz por último e depois inverte, né? Não tem problema, tá? Nós vamos te mostrar de uma forma prática, certo? O que é inverter as funções algebricamente. Primeiro, quais são as funções que dão para ser invertidas? Nós temos 3 tipos de funções. A injetora, que não dá para ser invertida, então função injetora não tem inversa. A sobrejetora também não tem inversa. E a bijetora tem inversa. Então, só dá para inverter a função bijetora. Aí você fala, pô, você está complicando mais ainda. Agora, o que é injetora? O que é sobrejetora? O que é bijetora? Então, vamos ver aqui no diagrama de Venn. Imagina aqui um conjunto A. Tem 3 pontinhos lá. E um conjunto B. O que é uma função injetora? É uma função que relaciona todos os elementos do conjunto A com alguns elementos do conjunto B, mas sobra elemento no conjunto B. Então, sobrou no B, isso chama injetora. E veja que cada elemento do A está relacionado com um lá do B. Certo? O que é uma sobrejetora, tá? Vamos ver a sobrejetora aqui. O que é? Desculpe. Para você reconhecer uma função injetora, certo? É tranquilo, é muito fácil você reconhecer uma injetora. Você pega um ponto e traça uma linha horizontal. Traça aqui. Ou seja, qualquer ponto no gráfico da esquerda aí, que você traçar uma linha horizontal, você vai cruzar com a linha da função, em apenas um ponto. Se você fizer a mesma coisa na função da direita ali, você vai ver que vai cruzar em 2 pontos. Gente, cruzou em mais 2 ou mais pontos, não é injetora, certo? Então, cruzou em um ponto, é injetora. Cruzou em 2 pontos ou mais, não é injetora. Então, você procura lá uma posição que você veja, olha, traçando uma horizontal aqui, vai cruzar em 2 ou mais. Então, não é injetora, certo? Vamos ver a sobrejetora. Pega um conjunto A, 3 elementos, um conjunto B, com 2 elementos, e veja, não sobra nenhum em B, mas tem 2 elementos de A que se relacionam com um só em B. Então, isso está dizendo, olha, tá sobrepondo, é uma sobrejetora. Não sobra nenhum, né? Na injetora sobra algum elemento em B.
Na sobrejetora não sobra, porém, um deles recebe duas relações do conjunto que está em... o conjunto domínio, né? O conjunto que está dominando. Certo? Então, a sobrejetora é isso, que também não dá para inverter. E o que é a bijetora? Acho que vocês já concluíram, né? É uma que o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B. E cada um de A está relacionado a só um de B. Isso é a bijetora. Tá? Essa dá para você inverter. Tá? Então agora, para você que não entendeu aquele lance que eu tentei te colocar aqui, função é como se fosse uma indústria, primeiro faz uma operação, depois faz outra, e se for inverter, vai pegar essa que você fez depois, e se você subtraiu, você soma, e nessa daqui, se você multiplicou, você divide. Então você faz simplesmente o seguinte, olha só que legal. Vamos supor que você queira inverter essa função aí. 2x mais 1, chegou a matéria-prima, duplicou. E depois, segunda operação, somou. Certo? E você fala, eu não vou conseguir fazer o inverso da soma, que é a subtração primeiro, e depois o inverso da multiplicação, que é a divisão depois. Então, o que você faz? Você faz o seguinte. Onde está f de x, você coloca x. E onde está x, você coloca a inversa, f menos 1 de x. Entendeu? Você deixa do jeito que está, certo? Só substitui assim. Onde está f de x, você coloca x. E onde está x, você coloca f menos 1 de x. Só. E agora tenta isolar o f menos 1 de x. Então, a primeira coisa é jogar aquele mais 1 que está do lado direito para o lado esquerdo, fica menos 1. Certo? Então, x menos 1 igual a 2f menos 1 de x. E agora passo o 2 dividindo. Vai ficar x menos 1 dividido por 2, e essa é a função inversa. Tá? Então, veja, a primeira coisa que fez foi, na f de x, foi duplicar. Então, a última coisa que você faz na inversa é dividir. Ó, a primeira é multiplicar, a última é dividir. A segunda foi somar. Então, a primeira é subtrair. Certo? Faz o inverso. Beleza? Ou então, onde está x, coloca f menos 1 de x, e onde estava f de x, coloca x. Certo? Não vá se atrapalhar com isso, tranquilamente você vai acertar a questão de função inversa. Gráfico. Então, olha a diferença entre uma função, né, essa daqui, a retinha com a inclinação maior aí, seria a reta da função f de x, 2x mais 1. Aí você pega aqui a bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante, que é uma reta que forma 45 graus com ambos os eixos x e y, e ela funciona como se fosse um espelho. Tá? A inversa é o reflexo. Então está aqui a inversa, como se fosse um reflexo da função original num espelho que representa a bissetriz. Beleza? Legal, né?